Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar em um tema sombrio e complexo, explorando as histórias de três das figuras mais perturbadoras da história. Não se trata apenas de contar casos assustadores, mas de tentar entender as mentes que cometeram atos que chocaram o mundo inteiro. Preparem-se, porque a jornada de hoje é intensa. Vamos começar nossa viagem no tempo, na Londres vitoriana do final do século XIX. Uma cidade de contrastes, onde a riqueza convivia com a pobreza extrema e as ruas escuras e enevoadas do bairro de Whitechapel se tornaram o palco de um terror sem precedentes. É aqui que surge a lenda, ou melhor, o pesadelo real de Jack, o Estripador. Entre agosto e novembro de 1888, uma série de crimes brutais aterrorizou a população. As vítimas eram mulheres em situação de vulnerabilidade, e a selvageria dos ataques indicava um agressor com um ódio profundo e talvez algum conhecimento de anatomia. O mais assustador sobre Jack, o Estripador, é que, até hoje, sua identidade permanece um mistério absoluto. A polícia da época, a Scotland Yard, recebeu centenas de cartas supostamente escritas pelo assassino. Uma delas, a famosa carta do Inferno, veio acompanhada de um pedaço de rim humano, supostamente de uma das vítimas. Essa correspondência macabra, junto com a cobertura sensacionalista da imprensa, transformou o criminoso em uma figura quase mítica, um fantasma que assombra as ruas de Londres até hoje. Vários suspeitos foram investigados ao longo dos anos. Médicos, açougueiros, até mesmo membros da realeza, mas nenhuma prova concreta jamais foi encontrada. A ausência de uma identidade definitiva só alimenta o fascínio e o horror. Jack, o Estripador, não foi apenas um assassino. Ele se tornou o arquétipo do serial killer anônimo, uma sombra que representa o mal que pode se esconder em qualquer lugar, sem nunca ser descoberto. A sua história nos força a confrontar o fato de que, às vezes, a justiça não encontra um rosto, e o mal pode permanecer para sempre sem nome. Agora, vamos cruzar o Atlântico e avançar algumas décadas, para os Estados Unidos da Grande Depressão. Em uma época de desespero econômico, um homem chamado Albert Fish se destacava não pela sua genialidade para o crime, mas pela sua crueldade inimaginável e pela forma como ele se escondia à vista de todos. Conhecido como o Vampiro do Brooklyn ou o Lobisomem de Wisteria, Fish parecia um senhor idoso e inofensivo, o que tornava seus atos ainda mais chocantes. Fish era um predador que mirava no mais inocente dos alvos, as crianças. Ele usava sua aparência amigável para ganhar a confiança das famílias, prometendo empregos ou ajuda apenas para atrair suas vítimas para um destino terrível. Sua maldade não tinha limites, e os detalhes de seus crimes são tão perturbadores que são difíceis de descrever. O caso que finalmente levou à sua captura foi o da pequena Grace Budd, de 10 anos. Em 1928, Fish se apresentou à família Budd como Frank Howard, um suposto fazendeiro rico, e os convenceu a deixá-lo levar Grace para uma festa de aniversário. A menina nunca mais foi vista. Durante 6 anos, o caso permaneceu um mistério doloroso. A queda de Fish veio por sua própria arrogância. Em 1934, ele enviou uma carta anônima para a mãe de Grace, descrevendo em detalhes horríveis o que havia feito com a filha dela. Ele se gabava de seus atos, revelando uma mente completamente depravada. A polícia, chocada com o conteúdo da carta, conseguiu rastrear o papel de carta específico usado por Fish até um endereço onde ele morava. Quando foi preso, ele confessou não apenas o crime contra Grace, mas uma série de outros ataques ao longo de décadas. Sua história é um lembrete sombrio de que o mal muitas vezes usa a máscara da normalidade. Albert Fish não era um monstro óbvio. Ele era o vizinho simpático, o velhinho gentil, provando que a aparência pode ser a mais perigosa das ilusões.
Seu caso expôs uma faceta doentia da psique humana que a sociedade preferiria ignorar. Para nosso terceiro e último perfil, permanecemos nos Estados Unidos, mas avançamos para a década de 1970. Se Jack, o estripador, era o mistério e Albert Fish era o mal disfarçado de bondade, nosso próximo personagem é a personificação do carisma usado como arma. Estou falando de Ted Bundy. Aos olhos de todos, Ted Bundy tinha tudo. Era bonito, inteligente, charmoso, estudava direito e tinha ambições políticas. Ele era o tipo de homem que qualquer pai gostaria de ver com sua filha. E foi exatamente essa fachada que ele usou para se tornar um dos assassinos em série mais notórios e prolíficos da história. Bundy abordava suas vítimas, geralmente jovens universitárias, em locais públicos. Ele fingia estar com um braço quebrado, pedindo ajuda para carregar livros ou colocar algo em seu carro, um Fusca bege. Uma vez que a vítima estava vulnerável, ele a atacava. Sua capacidade de alternar entre um cidadão modelo e um predador sádico era impressionante e aterrorizante. Por anos, ele deixou um rastro de desaparecimentos e mortes por vários estados americanos, confundindo a polícia. As autoridades não conseguiam conectar os casos, porque ninguém suspeitaria do jovem estudante de direito. Ele escapou da prisão 2 vezes, demonstrando uma astúcia e uma audácia incríveis. Sua segunda fuga, da prisão do Colorado, permitiu que ele cometesse seus crimes mais brutais na Flórida, incluindo um ataque a uma república de estudantes universitárias que chocou a nação. O julgamento de Bundy foi um espetáculo midiático. Ele optou por se defender, usando seu carisma no tribunal na tentativa de manipular o júri e o público. Foi um dos primeiros julgamentos televisionados em rede nacional, e o mundo assistiu, fascinado e horrorizado, ao homem que parecia ter tudo, mas que escondia um vazio monstruoso por dentro. A história de Ted Bundy nos ensina uma lição arrepiante. O monstro pode ter um rosto bonito e um sorriso encantador. Ele desafiou a ideia de que os assassinos parecem maus. Bundy provou que o mal pode ser sedutor, inteligente e extremamente manipulador, escondendo-se atrás da máscara da normalidade e do sucesso. Jack, o estripador, Albert Fish e Ted Bundy. 3 homens, 3 épocas diferentes, 3 manifestações distintas do mal. O fantasma anônimo, o predador disfarçado de avô e o psicopata carismático. Suas histórias nos chocam não apenas pela brutalidade de seus atos, mas pelo que revelam sobre as sombras da natureza humana. Eles nos lembram que a vigilância e o discernimento são cruciais, pois o perigo nem sempre vem com um aviso. Suas vidas são estudos de casos sombrios que continuam a fascinar e aterrorizar, servindo como um lembrete perpétuo das profundezas que a maldade humana pode alcançar. Espero que essa análise, apesar de pesada, tenha trazido uma nova perspectiva sobre esses casos que marcaram a história. É importante olhar para essas histórias não por fascínio pelo macabro, mas como um esforço para entender e talvez prevenir que tais horrores se repitam. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada intensa. Se você gostou deste tipo de conteúdo e quer ver mais análises profundas como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo dizendo qual desses casos mais te chocou. A gente se vê na próxima. Até mais!